Vamos junto no nosso quinto encontro online do Big Data Hall. Então a gente começou aí simplesmente querendo continuar os encontros e nós já estamos no nosso quinto encontro, hoje com o grande Caio e o nosso assunto que é redes neurais, um trabalho que ele vem fazendo aí com muito carinho, tenho certeza, né? Eu acabei adiando a apresentação dele, porque ele já tinha sugerido essa apresentação, mas aí eu comentei do outro trabalho, belíssimo trabalho também que ele fez, que foi a nossa primeira gravação, né, aliás, nossa primeira gravação com o Caio nos encontros online, que foi um trabalho também apresentado lá no IPT, e agora a gente conseguiu essa agenda aí, e o Caio vai nos presentear com uma apresentação aí do. Ah, Caio, só um ponto, né? Você quer essa apresentação hoje como aberta para perguntas, um bate-papo? Você que decide aí, você está no Não, comando, sempre. meu amigo. É sempre um bate-papo. Os encontros do Hall são sempre um bate-papo. Legal, Vamos bater um verdade. papo aqui. Temos aí o nosso limite de 1 hora e tal, mas vamos num bate-papo. Se não der, fazemos a fase 2 e assim sucessivamente. Vamos de bate-papo. Legal. Sempre Hoje melhor. quem está conosco aqui, só anunciar Francisco, presente aí, Hermes, Romão, tamo junto. Francisco tem apresentação na sexta que vem sobre Monte Eba. Carlo. Bom anunciar aí também, né? Vai ser bacana. E o Hermes teve a apresentação na sexta passada com a gente, falando de fuzz, então já está disponível lá. Acho que vale dar uma olhada. Está muito bacana o material, muito bacana. Vamos lá, Caião. Fica à vontade. Ah. Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente trocar umas figurinhas aí, como o Glauber falou sobre redes neurais. A gente tem trabalhado nesse assunto, de novo, foco um dos meus objetos de pesquisa lá no programa de mestrado. E aí, vamos contar um pouquinho da história para chegar aonde com o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Sei lá, acho que 1 ano atrás, talvez um pouco mais que isso, convidado lá no IPT para falar sobre Big Data, sobre Analytics e tal, Big Data como uma dessas buzzwords, né? E aí eu preparei essa apresentação aqui e fala, na verdade, no final, como o público, eram os diversos laboratórios lá do IPT, tive a seguinte ideia, pô, o que o Big Data pode fazer por cada uma das áreas? Lá tinha o pessoal da Nano, pessoal da engenharia civil, etc, etc. Só que só tem muito na cabeça Big Data, e eu percebi isso conversando com eles, mas no final das contas o que eles querem fazer, estavam querendo dizer, é inteligência, o Analytics, né? Para não fugir do termo Big Data Buzzword, eu adicionei o Big Data Analytics, que em última instância é IA, etc, etc. E aonde que a rede neural tem a ver com isso, né? Entre PowerPoint e PowerPoint, teve algum determinado momento lá, foi um encontro extenso, o PT promove bem interessante, falando sobre a inteligência artificial, machine learning, deep learning, e aí caíram nos conceitos. Vamos partir do princípio desse nosso bate-papo, que a gente já conhece os principais conceitos aí do deep learning, de redes neurais, né? Só que lá, como eu estava falando com um público não necessariamente como o nosso aqui, acabei falando das redes neurais, aí tem um exemplo clássico, né, de como as redes aprendem, você tem uma entrada, uma saída, o erro, etc, etc, né, as funções de custo, de perda, e, enfim, um monte de PowerPoint. Para quem nos conhece aqui, nós não somos muito de PowerPoint, né? Legal, isso aconteceu há 1 ano atrás, ou talvez um pouco mais. Passado esse tempo, no final do ano passado, planejamento para o início desse ano, eu resolvi me lançar um desafio. Eu fui fazer uma disciplina agora eu estou apanhando aqui para compartilhar minha tela. Esse zoom, Glauber, você me mete em cada enrascada. O que eu preciso aqui? Ver o zoom completo, será? Só é dar um share da Não, tela tudo inteira, bem, né? aqui ele não... eu preciso ver a tela inteira. Eu acho que você tem que parar a apresentação e compartilhar de novo, não? Sei lá, que não está aparecendo a bendita da tela inteira. Eu Vamos sempre ver. apanho pescado.
Eu sempre apanho para esse cara. Ah, tá aqui em cima. É New Share, desculpa, ele estava ali em cima. Legal. E aí, qual foi o desafio lançado no meu planejamento do ano passado? Final do ano passado, início desse ano. Eu vou entrar numa disciplina, não vou entrar num programa para fazer uma disciplina que fale de ciência de dados ou alguma coisa do tipo, só que em uma área que eu não entendo absolutamente nada. Eu não conheço nada do negócio e eu vou entrar lá de metido. E aí, fuçando, conversando com um colega, ele me propôs eu fazer essa disciplina aqui, que era análise o nome da disciplina é análise de estatística multivariada aplicada a processos químicos, ou seja, está lá na engenharia química. Não entendo lufas. Apesar desse nome estranho, no final das contas é machine learning. Que estatística, a gente sabe, no final das contas, aí tem essa briga agora dos estatísticos com a turma do data science, né? Que eu concordo com os estatísticos, eles já estão fazendo isso faz tempo, né? Redes neurais mesmo, que é nosso assunto aqui, remonta dos anos 50. Então não tem novidade nenhuma. Anos 50, o Perceptron e anos 60. E, assim, isso contando aqui da nossa evolução. Esse aqui é o meu trabalho final, que foi, aliás, foi acompanhado pelo curso inteiro. Existiu um processo, aqui é meu relatório, não vamos entrar nos pormenores, fiz um desenho que ilustra melhor. Então, a gente tinha uma análise de um processo químico, de um gás, dividido em algumas etapas, com trocentas variáveis aqui, pressão, temperatura de fornalha, líquido, vapor não sei de quê, saída não sei de quê, enfim, porrada de coisa. E ao longo desse case, desse estudo de caso, nós estamos analisando várias técnicas, né? Seja de clusterização, PCA, para fazer seleção das variáveis mais... Isso aqui são dados reais, o professor conseguiu para a gente os dados reais de uma fornalha, até que num determinado momento nós caímos na famosa... Aqui são, enfim, todos os meus detalhes aqui, outras análises que não vêm ao caso. Aqui eu estava fazendo análise de PCA, enquanto meus colegas lá ficavam, não, porque esse gás, isso, por causa daquilo, eu resolvi confiar só nos números. E fui fazendo a disciplina inteira confiando só nos números. Eles ficavam falando um monte de coisa das interpretações e eu, tá legal, ok. E vida que segue. Consegui o que eu queria. Caião totalmente data-driven, é isso? Totalmente data-driven. Foi uma experiência que eu resolvi, foi meio suicida. Meu orientador, inclusive, disse, não faça isso. Mas eu fui e eu resolvi fazer uma disciplina inteira totalmente data-driven. Remoção de outliers. Como é que você remove outliers se você não conhece o negócio? Cara, fui confiando só na data-driven. Até que chegou um determinado momento, que era já quase no final aqui, a gente precisava usar rede neural para fazer predição de um gás que era o resultado lá, ácido acético, que era o resultado final usando o PCA, para pegar suas variáveis mais importantes. A temperatura de saída da serpentina 2. O que eu entendo disso aqui? Não sabia nem o que era serpentina, nada. Mas foi, e bateu com o trabalho de um monte de gente, dos especialistas lá. E, por fim, aqui, usando a rede neural, modelando uma rede neural, foi implementado tudo aqui num código em R, enfim. Vida que segue, né? Aí a implementação está toda aqui, porque o pessoal, a disciplina adotou R, então toda a minha análise lá que vocês viram naquele relatório foi codificada aqui em R. Os gráficos, criei um monte de funçãozinha, mas vamos chegar lá onde me interessa, onde nos interessa aqui para o nosso bate-papo, que é a implementação da rede. Aqui é análise, remoção de outliers, PCA, criação de cluster, tudo isso aí, normalização dos dados, até que chegamos aqui, ó, na configuração da rede neural. Você cria uma classe, o R, né, o Python, que é uma classe rede neural, você diz qual é a sua função, os dados de treino, a quantidade de camadas, você faz um laço para testar vários, calcula o custo, né, usando um MSE, enfim. Isso aqui é o uso da rede neural, essas meia dúzia de comandos. Ok, preparei meu relatório, fiz minha disciplina, vida que segue. Da química, legal. Eles são simples,
sem demérito, usuários de redes neurais, ou profissionais de biologia, que já usam bastante dessas biológicas. Mas nós aqui no Hall, nossa proposta é outra, né? A gente tem que entender o que está por trás das cenas. E aí, mantendo o espírito Hall, deixa eu ver onde é que está aqui nosso... Caramba, é tanta janelinha aberta. Eu nem sei se é essa. É só, Não é. quando você procura aí, então só fazendo um resumo, um Manda entendimento abraço. aqui, No entendimento, massa. você teve, por conta de uma necessidade, né? Utilizou uma biblioteca lá em R, e beleza, aí conseguiu mostrar o resultado, todo o potencial daquela biblioteca, só que, aí para quem não conhece, o espírito Hall, né, que o Caio comenta, é porque lá no comecinho do Hall, a gente foi também fazer, por exemplo, um dos algoritmos lá, que era o algoritmo de K-means, né? Algoritmo de clusterização. E aí, o que a gente propôs lá de fazer na unha, usar a biblioteca que nada, né? E aí, lá vai a gente implementar na unha. Outros algoritmos desde o princípio, no rol, a gente tem implementado na unha, né? E uma coisa que é interessante, isso até da história do rol, é que isso nos permitiu fazer evoluções juntando esses algoritmos, que hoje a gente percebe, pelo menos eu consigo ver isso muito claramente, né? Que se a gente tivesse usado a biblioteca, a gente não conseguiria evoluir, como a gente tem um indicador de aderência lá no rol, que é muito bacana, ele não só tem as clusterizações, né, ele monta os grupos no algoritmo que é o K-means inicialmente, mas ele mostra uma relação entre esses grupos, e a gente só conseguiu criar essa relação porque a gente tinha ali as entranhas do algoritmo para poder fazer essa criação aí de um indicador que a gente chamou assim, muito carinhosamente, né, de indicador de aderência, que se você estiver falando de pacientes, pode ser o grau da doença, se você estiver falando de perfil, pode ser a relação com aquele perfil que você está analisando, e serve para inúmeras coisas, até hoje ali, muito bacana. Achou? Achou? Achei, já era. Beleza. Enfim, continuando a história, eu fiquei com isso na cabeça. Tudo tem uma história, né? Fiquei com isso na cabeça, continuei minhas pesquisas aqui sobre deslizamentos, como nós falamos em encontros anteriores, tem sido esse meu objeto de pesquisa, né? Da aplicação de técnicas de machine learning dentro desse desastre natural. Achei um trabalho de uma colega aqui brasileira, muito interessante, publicado numa revista de alto impacto, sobre uma rede neural, a implementação de rede neural para um mapa de suscetibilidade de deslizamento, de uma região lá de Porto Alegre. E eis que, num dos artigos que ela escreveu, ela publicou esse é o artigo, né? Nós já até falamos em encontros anteriores sobre o mapa de suscetibilidade, as features que ela utilizou, os hiperparâmetros e tal. E aí, num dos lugares, ela disponibilizou a rede neural dela. Estão vendo aí o GitHub, né? Isso é do trabalho dela, lá do artigo. E está aqui a implementação da rede no Python. Cara, legal. Está aqui uma rede. Ela fez mesmo aqui num Py. Ela não usou biblioteca, ela implementou, chamamos de ensemble, né? Só que aí aquela história, putz, isso aqui, ó, Zé, inicialização de pesos e bias, criou meio procedural e uma implementação muito voltado para o problema dela. Isso aqui foi o estalo que eu precisava, era um empurrãozinho que eu precisava. Cara, e se eu começar a fazer uma implementação a la RAW, ou seja, implemento o algoritmo, como o Glauber citou agora há pouco, de K-means, que eu posso aplicá-lo para qualquer coisa. Esse foi o espírito do RAW, ao contrário da colega aqui, que, pô, excelente o trabalho, publicou lá o artigo, ela está, inclusive, defendendo agora esse mês que vem, está muito próximo à defesa de sua dissertação. Ela também é mestranda lá numa faculdade lá no Sul. Mas eu queria generalizar essa história, generalizar uma implementação de rede. E aí eu debrucei sobre alguns livros, um dia até conversando com o Carlos, aqui com a turma, sobre material, né? Material sobre redes neurais, enfim, sobre machine learning, sobre tudo isso, tem bastante.
Mas eu até disse, gente, meu método é o seguinte, eu foco em 2, 3 e vamos dissecá-los. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu selecionei uns 3 livros, a USP, não sei se foi exatamente só a USP, ou, enfim, eu recebi lá na USP alguns livros, parte da biblioteca deles e de algumas editoras. Então, eu usei alguns livros como referência e tenho estudado esses livros do avesso. Quer dizer, um livro de machine learning, mas sob ótica única e exclusivamente estatística, o nome do livro é Introdução ao Aprendizado Estatístico, ele nem fala de machine learning. Tem esse outro aqui de redes neurais e machine learning, do Simon. E o que eu mais tenho utilizado é esse aqui, redes neurais e deep learning. Então, estou dissecando esses livros para o entendimento da questão das redes neurais. Beleza. A história está quase acabando. Um dia, conversando aqui em casa com minha pequena filhota, papo vai, papo vem, ela me conta que está fazendo mapa mental na escola, para estudar lá matemática, geografia, português. Eu, putz, Sofia, agora fechou tudo. Eu vou fazer, estava fazendo meus estudos de redes neurais, então vou criar um mapa neural sobre uma rede, um mapa mental sobre o que eu estou estudando de redes neurais, só que juntar isso a uma implementação. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. O que vocês estão vendo aqui, senhores, é o resultado de 5 meses aqui de estudo de redes neurais. Que eu estou criando numa forma de mapa mental, tá? Isso aqui, na hora que já vai explodir. Nós vamos conversar hoje, basicamente, sobre o que um colega lá do IPT diz, vamos falar sobre o lado direito da rede neural, que é o mínimo necessário para ter uma rede neural. E aqui uns tópicos, diria, um pouco mais avançados que eu estou estudando, que são alguns modelos algumas técnicas de regularização, inicialização de peso, etc, etc. Isso vai ficar para um segundo momento. É um tuning da rede. Mas isso aqui já permite ter o que eu chamo de rede neural MVP. Já consegue resolver alguns problemas, inclusive o problema da nossa colega, que numa reunião passada eu mostrei, eu tenho os dados dela lá de Porto Alegre, que nós resolvemos com o XGBoost. Então, essa implementação de rede que nós vamos dar uma navegada aqui hoje, já nos permite. É lógico que nós vamos além a ideia é que a gente use aqui esse mapa mental para falar dos conceitos e, junto a isso, as implementações realizadas até então. Então, vamos lá. Bem-vindos ao que andou passando pela minha cabeça nos últimos meses. Então, redes neurais, né? Basicamente, que pelo menos essa implementação, tá? É lógico que, antes de qualquer coisa, rede neural tem uma série de classificadores, né? Eu estou usando aqui o backpropagation, que é um dos casos mais clássicos. Não estou falando de aprendizado, tem um Adam, que é outro tipo que é muito comum. Paralelo a isso, a minha intenção, a minha audácia aqui, assim como nós fizemos lá no HAL, é fazer a implementação de rede neural e comparar com o TensorFlow. Aliás, eu tenho usado o TensorFlow como referência para, que são os hiperparâmetros que esses caras usam, o Keras, isso. Então, como é que eu implemento isso na mão? Então, tem sido essas minhas referências. Então, legal. Então, essa proposta dessa rede neural aqui, ela pode ser usada para classificação, regressão, problemas desse tipo, né, em modelos assim como em modelos não supervisionados, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. O princípio é aquele, como eu disse, nós estamos partindo do princípio aqui que a gente já conhece um pouco dos conceitos de uma rede neural, afinal somos todos aqui filhos do mesmo mestre, né, onde a gente já viu isso de alguma forma. A ideia nosso papo aqui ser um pouco diferencial, a implementação e o hands-on. Então, vamos lá. Nossa rede parte aqui de neurônios. Eu achei essa ferramenta super bacana de mapa mental. Como eu estou uma versão free, ele só me permite fazer 2 mapas, então eu uso esse painel aqui para um monte de coisa. E a única coisa que eu não gostei dele é que você inibe os seus nós do seu mapa, mas as figuras ficam estáticas, então elas ficam então eu sou forçado a abrir todo mundo para que elas fiquem todas no lugar correto.
com todos os tópicos aqui que eu tenho. Aí vai ficar tudo bonitinho. Quer dizer, esqueci alguma coisa que não estourou, não tá dando, não deu certo ali. Ah, é lógico, falta aqui, ó, falta aqui, falta aqui. Legal, agora sim. Então vamos lá, vamos começar nossa brincadeira aqui falando do tal da unidade mínima de uma rede neural. Nós estamos navegando pelo lado direito, que são os neurônios. Eu prefiro chamá-los de que são os tais, começou lá no perceptron, né, lá nos anos 50. Lendo bastante sobre esse assunto e implementando, eu tenho chegado, é meio audacioso, mas eu acabei questionando esse paralelo, essa modelagem de rede neural em falar de neurônio. Eu comecei a pensar nas redes de uma outra forma. Sabe, um circuito lógico? É a cabeça da engenharia, né? Eu tenho visto muito mais uma rede neural como um circuito lógico, só que ao invés das portas serem AND e OR, ou SHOR, ou coisa do tipo, serem funções quaisquer. Mas é a mesma coisa. Se eu vou pensar, quando você fala de uma rede, quando a gente generaliza os conceitos, ao invés de eu ter neurônios, e que é um abstrato, e nem faz muito parte do nosso entendimento aqui, como profissionais de exatas, eu fiquei mais confortável fazendo uma analogia com com circuito elétrico, só que ao invés de AND OR, eu tenho uma função sigmoide, eu tenho uma tangente hiperbólica, que é só um paralelo, só um porém, né? Mas eu não vou fugir do que está em todos os livros, artigos, etc. Quem sou eu? Foi só uma analogia diferente que eu resolvi fazer. E aqui dentro do nosso do neurônio, né, do perceptron, vamos lá na história, é aquele conceito, né, que se resume aqui, são os conceitos, como edição movimental, né, que a gente tem um conjunto de entradas. Essas entradas elas são associadas aos pesos, falando do perceptron, que é uma rede básica, né? O perceptron é uma rede, a unidade mínima, né, criada, a rede perceptron, lá do início das redes neurais. Ele é um classificador binário, ele só se propõe a isso, ele não tem camada, é um neurôniozinho só, é um classificador binário só. Ele tem um aprendizado online, né? A cada input ele vai aprendendo. Ele tem uma função de ativação pré-estabelecida, que é a famosa função STEP, né? Degrau, onde o resultado da função aditiva aqui, né? Que é a soma dos pesos e bias, der maior que zero, ele expõe 1, se for menor que zero, é zero. Então, ele é binário, a tal da função STEP, compara o resultado com a função, com a saída, né, com o output, o Y-pred, né, como está em um monte de livro, ou Y-chapéu, como eu resolvi colocar aqui, passa isso de volta, atualiza os pesos e bias num ciclo, é assim que um perceptron funciona. Então, ele é regido, o segredo dele aqui está na inicialização dos pesos e bias e no processo de atualização, né, contínuo, aqui nas diversas iterações, onde eu tenho o peso e bia inicializado, a gente calcula a diferença entre o resultado obtido do esperado, multiplico aqui pelo bias, que é esse x, desculpa, pela entrada, atualizei o meu peso. E o bias a mesma coisa, repito isso N vezes. Esse lambda é a famosa learning rate. Perceptron lá do artigo, isso é outra coisa que eu achei animal dessa ferramenta, me permite colocar link, né? Todas as referências que eu utilizei aqui, ó, o paper original do Perceptron está aqui. Ele vai abrir, eu tenho fé. Os originais. Os originais, ele não abriu, só de sacanagem. Não, ele vai abrir, tem os originais aqui. Cara, aqui tem trocentas mil referências sobre de tudo que eu fui usando na internet, livro, artigo, original, os originais estão todos aqui. Pô, minha rede não dá para estar tão lenta. Mas ok, na minha cabeça, como um Perceptron efetivamente... Ok, entendi o conceito. Vamos implementar o Perceptron? Vamos. Aí começa aqui a brincadeira. Cara, isso aqui é um Perceptron, a implementação de um Perceptron, usando, basicamente, eu tenho estudado o Python para aprender a fazer esse negócio no Python. E a ideia é que eu tenho uma implementação usando NumPy Pandas, né, que é o mínimo necessário. Então, um caso clássico, vamos implementar um Perceptron para fazer uma regressão, um
um CSV aqui clássico, pesos e bias, uma regressão normal. Pesos e bias, ó, pesos e altura, dado o peso, qual a altura. E aqui é um gráfico, né? Aquele ali é só o gráfico daquele. E está aqui o meu Perceptron. Implementação dele num gráfico. Isso é outra coisa que eu achei muito legal no Python, que é gráficos interativos. Não sei se vocês conhecem aqui, já viu isso aqui, Glauber que está estudando. Já vi uma vez. Já viu isso? Putz, eu achei isso aqui muito legal. Achei então, a muito implementação bacana. do meu Perceptron está aqui, ó. O YPRED, já que eu não consegui botar o chapeuzinho aqui, é dado pela entrada, X, mais o peso, vezes o bias. E aqui também, sim. Só que os pesos e bias, os zeros e X e o W e o B, é posto de forma interativa. E, além disso, eu estou exibindo a minha função de perda. É isso que o Perceptron faz. Né? Comparei quanto está a perda. E aí, qual é o nosso objetivo aqui num problema de regressão? Eu tenho um conjunto de dados, que fiquei esse aqui, ó, dado o peso, a altura. Só coloquei ele aqui numa escala maior. E a brincadeira aqui é ajuste a rede, o peso e o bias, para reduzir o meu custo, a função de perda, e aproximar a reta, dar o fit melhor possível aqui. A brincadeira é essa. Interativa. Eu disse, então esse é o raio do Perceptron. Na verdade, toda vez que eu estou mexendo aqui, fazendo isso aqui. Aí eu só estou plotando, né? Toda vez que eu mexer no W e no B, que é uma função simples de uma equação de reta, mostra para mim, plota o YPRED e tal, só que de forma interativa. Sim. Eu perdi a paciência com esse negócio. Aí, quer saber qual que é o valor certo? Aí usei o sklearn, é uma regressão linear, usei os mesmos dados. Aí ele me disse aqui, ó, meu camarada, os valores ideais é 1,37 menos 157. Usando a regressão linear. Então, tá bom, é 1,37. Eu estou contando a história, mas é lógico que eu já decorei esse menos 157 aqui, de tanto que eu já fucei nisso. Ó, então, esse aqui é o valor do que o Perceptron tem que achar, que é o melhor possível. Pô, quanto que eu errei? 1,37 menos 157. Ele que ele está ajustando, ó. Aqui. A minha função de perda, bem baixinho. A rede ali, a distância, desculpa, a relação da reta, e aqui um zoom. É só isso. Então, assim que funciona o Perceptron, basicamente é isso. Intuitivo, né? Aí aqui é a mesma coisa para classificação. 9 em 10 artigos, ou coisa na internet, ou livro que eu achei, tem essa questão da porta end e a porta or. Por isso que eu fiquei com esse negócio na cabeça de generalizar. Então, aqui é um problema de regressão e aqui é a mesma coisa com problema de classificação. Qual a diferença? Como num problema de classificação eu tenho não é uma única entrada, lembra que nesse caso aqui eu tenho uma única entrada, certo? Então, a minha função de pesos e bias é linear. Peso e altura ali, é isso? A entrada dado a altura, qual o peso? Isso. A regressão é essa. Quando eu parto para brincar aqui com uma classificação, onde eu tenho a porta em, 0 e 0 dá 0. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. É isso. Minha entrada agora não estou mais diante de um problema de classificação, né? Desculpa, de regressão, é de classificação. E a porta end. Por que você usou essa brincadeira aqui? Porque o cara está em todo o livro que você vai ver sobre esse negócio de Perceptron, inclusive no original, que apareceu aqui, ó. Esse é o artigo original de 1958 sobre o Perceptron. Aí aqui, blá, blá, blá. Ó, a função de... Aqui as analogias que ele faz. Mas tem a parte que me interessa aqui, que são as equações. Que é isso que foi codificado ali. Aqui, daqui para baixo. A análise matemática para o aprendizado do Perceptron. É aquilo que está codificado ali de forma simples. Esse é o artigo original. Isso aqui são as funções de erro.
dado os tetas, né? Que são, ele chama de tetas variáveis, eu chamei aqui de lambda. Esse lambda aqui. Então, aqui a diferença, voltando à implementação, quando eu tenho uma entrada maior, eu começo a generalização, uma entrada de mais de uma dimensão, que é uma porta IND, meu cálculo não é mais linear. Passa a ser, cadê? Passa a ser vetorial. E aí o Python faz isso brincando, o famoso no py.dot. Então, virou uma matriz a partir de então. E aí pode ser quantas dimensões quiser. Mas é a mesma coisa. Eu estou fazendo um cálculo de matriz entre alguma coisa. Aí agora são as duas entradas, né? A matriz eu preciso pô-la transposta mais o bias. Mas é a mesma coisa, só que agora num espaço vetorial. E aí, vida que segue. É a mesma coisa. Porta end, aqui meus pontinhos. Então, qual que é a brincadeira? Lembre-se, o Perceptron é um classificador binário, linear. Isso significa que ele só consegue resolver problemas cuja solução é uma reta. Igual, sei lá, um suporte vector machine, né? Eu preciso de uma reta. Né? Tudo bem que o suporte vector, quando entra em mais de uma dimensão, vira um plano, né? Mas no nosso caso aqui, para visualizar, são retas. Então, a brincadeira aqui agora, como eu tenho duas entradas, eu tenho dois pesos e um bias. Eu preciso desenhar uma reta que consiga cortar esse cara aqui, consiga separar os pontos. Eu nem lembro mais. Acho que não. Eu pus exatamente o contrário. Toda vez que ele está processando, o peso de um, o peso do outro é a função de os pesos, o peso 1, o peso 2, bias e a função de custo. E aqui a saída, ó. Não conseguiu separar ainda todos. Eu nem lembro qual é o resultado. Mas tem um peso e bias aqui que ele faz, que ele separa bonitinho. Então, legal. Pô, entendi. Assim que o raio do Perceptron funciona. Uma evolução do Perceptron que eu nunca tinha ouvido falar na vida é um classificador chamado Adaline. Alguém já ouviu falar desse cara? Eu nunca tinha ouvido falar. O Adaline, ele é muito parecido com o Perceptron, ele é uma evolução, mas o que ele faz? Olha só, o que ele eu até chamei aqui de evolução. O Perceptron, percebam, ele atualiza os pesos e bias e te retorna se você errou ou acertou. É isso que ele faz, por causa da função step. Então, quanto foi seu erro? Foi tanto. Então, ele volta. Eu vou abrir uma implementação genérica aqui do Perceptron, fica mais fácil. Isso aqui é uma implementação genérica do Perceptron. Aqui eu peguei os conceitos que está no artigo tal, coloquei tudo bonitinho. Eu estou falando, está sendo didático, né? Como eu disse, é um mapa mental. Então, a taxa de aprendizado é não sei o quê, o pseudo-algoritmo é esse, é tudo que a gente já falou. A implementação do Perceptron um pouco mais generalizada está aqui, ó. Peguei a porta end, inicializei. Lógico, né, cara? Se eu não rodar isso aqui, não vai. X, 0, 0, a mesma coisa do anterior. Y, as saídas. 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. Opa. 1 e 1, 1. Aí, se eu quiser brincar com OR, é só mudar isso aqui. Beleza. Aí, aqui, estou inicializando a quantidade de colunas. Quais são meus pesos? Lembra que eu falei que a inicialização dos pesos do Perceptron é aleatório? Então, está aqui, ó. Inicializa o peso entre menos 1 e 1. 2 vezes random, menos 1, ele vai inicializar alguma coisa entre menos 1 e 1. E o bias também é a mesma coisa. Inicializa o bias entre menos 1 e 1. A tal da learning rate, que é quantas vezes ele vai repetir a brincadeira, isso aqui é a mesma coisa que eu tinha feito no anterior, só que lá eu fiquei brincando com o interativo do Python. Aqui não. Aqui eu tenho uma learning rate e aqui ele está fazendo isso. Ó. A função soma. Aí, na verdade, não é função soma. O termo da literatura é junção aditiva, que é o que pega a soma
de pesos e bias, mais o erro, né? Chama junção aditiva. Submete isso aqui à função de ativação, que no caso do Perceptron é a função step, 1 ou 0, só isso, ele arredonda para 1 ou 0. É isso que ele faz aqui. Ó, função aditiva, pesos vezes bias para todo mundo, mais o bias. Aí me deu o YPRED, que é o resultado a partir do chute. Se for maior do que 0, põe 1, se for menor, põe 0. Então, ele é a função step lá, degrau, uma coisa ou outra. Calcula o erro em função de 0 ou 1, então o erro vai ser sempre 0 ou 1. Atualiza os pesos e bias, calcula a função de custo, calcula o custo, né, quanto eu errei, elevado ao quadrado. Estou usando aqui um erro quadrado, e vai mostrando. É isso que ele faz. Mostra meu learning rate para estabelecer a quantidade de passos, né? E vai embora. Aqui, ó. Quanto ele errou no passo 1, ele errou o erro 1, é isso que ele está mostrando aqui, ó, meu custo. Nos outros, ele já resolveu o problema. Então, tá aqui, ó. Os pesos são esses, o bias é esse, se a gente quiser transformar lá. E aqui o resultado é esse, ó. Só que aqui eu estou colocando o resultado sem ter feito a interpretação, ou seja, menos 0,45 é 0. Uhum. Esse aqui, 0, 0, e depois o 1zinho. Menor que 0 é o quê? 0, segundo a função dele. Menor que 0, negativo, 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 0. Maior que 0, 1. Beleza, resolvi meu problema. 0, 0, 1. Disso da saída, 0, 0, 1. Ô, Caio, só por você ter implementado na mão essa parte, né, é uma das coisas que você poderia definir um critério seu aí, né, coisa que no algoritmo pronto, né, com ele pronto, você tem essa facilidade de definir? Na verdade, no algoritmo pronto, você nem vê essas coisas, né? Você não sabe nem o que está acontecendo. E aqui foi um negócio didático. Como eu disse, eu estou tentando, estou lendo, estudando, até porque eu preciso fazer um embasamento teórico para minha dissertação, para meus trabalhos. Então, eu comecei a ler, destacar coisas. Se você for ver lá o livro, lá no Mendeley, está todo pintado. Aqui eu venho colocando os highlights e eu só estou tentando pôr em prática. Aqui, eu tentei reproduzir essa implementação, o artigo original. Por isso que é 0, 1, não inventei. Aqui, qual é o conceito do Perceptron? Eu precisava enfiar esse raio na minha cabeça. E foi essa a implementação. Quando eu ponho a função step, se positivo é 1, é 1, se for negativo é 0, para a interpretação, é o que está dizendo no Perceptron. Mas sim, você poderia colocar qualquer coisa. Tá? O Perceptron, lá no artigo, ele fala de atualização de pesos e bias pelo conceito de Perceptron Rule. A gente sabe que redes neurais trabalha com gradiente descendente, aquelas coisas todas, mas no caso do Perceptron isso não existe. Por quê? Porque a gente faz o gradiente descendente através, né, da derivada. Eu quero achar um ponto de mínimo, um ponto de máximo, no caso, ponto de mínimo da minha função de custo. Aí a gente recorre a quem nesses momentos? Ó, adivinha? Ó, né? Tem que correr para ele, sempre. Só que no caso do Perceptron, isso não funciona. Por quê? Porque a função de custo, a função aqui, ela não deriva. Onde que eu tenho? Eu fiz essa figurinha em algum lugar, ou então está em algum artigo. Ela não deriva. A função step não deriva. Aí eu tenho certeza. Ah, não, lógico, está aqui. Ó, ela é uma função que é a função de ativação, a step, ela não deriva. Ou na verdade, ela ou deriva 0, ela fica 0 nos pontos, ou então uma indeterminação. Então, não tem como buscar um ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, isso aí já desandou. E aí que entra o Adaline, que é uma evolução do Perceptron. O Adaline, ele tem... Não vou, até para a gente não perder muito tempo entrar aqui o Adaline, com a grande sacada dele, ó, são duas grandes mudanças. Essa é o tal do Perceptron Rule, a junção aditiva, calcula a função de erro, que é num 0 ou 1. E aí ele retorna para você se você errou ou não. Ele retorna aqui para atualização de pesos e bias. Porque ele faz isso, ele pega o valor 0, não sei quanto e transforma em 0.
ou em 1. Então, você só vai saber se você acertou ou errou. Entendi. O Adaline tem duas mudanças significativas. A primeira, ele não usa a função step. Então, ele não só diz se você errou ou acertou, mas ele diz o quanto você acertou ou errou. Isso eu achei animal. E a segunda sacada, se eu estou usando uma função linear e não aquela step com aquele comportamento, eu derivo. Putz, ó. Então, achei sensacional. É lógico, ele também só serve para fazer classificação binária, ele tem suas exceções. Gente, isso aqui é de 1960. Esse texto aqui, essas coisas, eu traduzi aqui desse lugar aqui, ó, dessa fonte. De um curso aqui. Enfim, deve ter... Ô, Caio, uma coisa que dá para se imaginar também, falando lá de 1960, 58, depois 60, né? Os recursos que eles tinham para processar isso que estava sendo descoberto, que estava sendo escrito, né? E os recursos que a gente tem hoje para pegar um trabalho como esse e escrever em outra notação, né? Que no caso, uma notação computacional. Exatamente. Aliás, eu vou já mostrar um negócio para vocês que eu achei o máximo, cara. Eu descobri esses dias. Caio, pois não. Falando aí dessas décadas aí, foi uma época de foi muito profícuo, né? Teve grandes cientistas nessa época que produziram os grandes materiais. Grandes avanços. Eu falo isso aí porque eu, pessoalmente, como eu gosto da matemática, não escondo para ninguém, alguns livros meus são de autores russos, escritos em inglês, que é até engraçado, mas é dessa época também. Então, a época de 50, 60, logo depois da morte do Einstein, rapaz, eles produziram muita coisa. Muito e logicamente que não tinha um computador, mas eles tinham a mente, a ideia, sabe? A intuição. E até incentivado, eu acho que esse boom que teve isso aqui, dois grandes motivos eu vejo aí também, curioso com a história. As guerras, né? Duas grandes guerras, e ali a corrida espacial. É verdade. Principalmente a corrida espacial. Então, os caras precisavam otimizar tudo e vamos embora. Essa função STEP, por exemplo. Essa função STEP, um físico, eu não sou físico, mas eu entendo um pouquinho. Teve um grande físico, depois do Einstein, eu esqueci o nome dele. Ele estudou com profundidade essa função STEP. O que é a função STEP para os físicos, para as grandezas físicas? É você ter uma mudança, por exemplo, o batimento de um martelo com força. Certo? Hora é zero, hora o valor é muito alto, entendeu? Como é que você consegue medir isso se você não consegue derivar? E aí eu esqueci o nome desse físico. O que ele fez? Ele, em vez de colocar um ponto, ele colocou um intervalo pequenininho e começou a analisar. Entendeu? Eu esqueci. Mas tudo por detrás existe uma necessidade. Tem uma necessidade. E a função STEP, ela não nasceu assim da matemática por si só. Não. Teve uma necessidade, entendeu? Quando você vê variáveis, grandezas que têm de alto impacto, hora está ligado, hora está desligado, por exemplo, um raio que cai, entendeu? Que é alto circuito, na física precisa muito disso aí. Então, quando você quer resolver equações diferenciais, onde tem essas situações, aí se você parar para pensar que a proposta do perceptron é uma classificação binária, é isso ou aquilo, ela é perfeita. E aí você estabeleceu o intervalo que você falou, aqui no caso é negativo, é 0, positivo, 1. Pronto, classificação binária. Resolveu o problema. Então, voltando aqui para o Adaline, que é uma evolução, acho importante falar rapidamente. Então, ele usa como função de ativação uma equação linear, e aí já me permite derivar, isso é uma grande vantagem. E além disso, além dele me dizer se eu errei ou não errei, acertei ou errei, ele fala o quanto acertei ou errei. Isso se traduz, eu achei isso o máximo. O perceptron, se eu preciso fazer uma classificação binária, ele, você pode concordar aqui, né? Quantos hiperplanos possíveis são? Vários. Não é verdade? Eu consigo separar. É que aquele meu exemplo lá da porta lógica não tem muito para onde fugir. A diferença do Adaline, quando eu consigo ver
quanto eu errei, não só se eu errei ou não, é que ele vai te dar o melhor hiperplano, vai dividir da melhor forma possível. Outra grande sacada. Então, isso é outra... A implementação, bom, aqui eu tirei de artigos e tal, estou achando interessante. Eu também estou tendo necessidade de aprender a implementar, a escrever nessas notações aqui, né, no formato LaTeX e tal. Putz, isso aqui tem me dado dor de cabeça, viu? Para escrever essas funções, mas é esse treco aqui. Mas, enfim, isso é outro capítulo. E aqui é o Adaline resolvendo os mesmos problemas. A implementação é muito simples. Na verdade, eu só estou tirando, ao invés da função de ativação, lembra que tinha lá um se negativo 1, se não, 0? Aqui não tem. É a mesma coisa do outro, só que não tem. Ó. Perceba que não tem. Eu passo o meu erro, aqui, ó, do jeito que ele veio. E aí me garante, ó, a taxa de erro já é outra coisa. Aqui para ele fazer uma classificação. E fazer a classificação lá é a mesma coisa. Classificação binária. E aí vai. Legal. Então aqui estão as implementações o terceiro passo é o tal do que se chama que são as redes únicas, né? Não dá nem para chamar de rede, na verdade. São as implementações uma rede de camada única. O Perceptron é uma única camada. O Adaline também. E tem um segundo, que é a rede sigmoide, neurônio sigmoide, que ele troca a função de ativação, ao invés de uma linear, por uma função sigmoide, que te dá mais nuances. Enquanto a step é 0, 1, a sigmoide transita entre 0 e 1. A diferença básica é dessa. E também permite derivar. Então, isso é outra diferença. Permite derivar. Legal. Aí, no conceito aqui das redes neurais, nós temos as camadas. Aí, nós já estamos dando um salto aí de algumas décadas, em que você coloca várias, mas o princípio é esse. Pesos, bias, que precisam ser inicializados, que tem uma função, uma junção aditiva, que é esse somatório dos pesos e bias. Você tem uma função de ativação, que aí pode ter sido a função step, que nas implementações atuais acabou ficando para trás. Pode ser uma função linear, como no Adaline, que de certa forma também acabou ficando para trás. Mas a neurônio sigmoide deu um boom. Aí depois vieram outras. A tangente hiperbólica, a função ReLU, que é muito utilizada, ELU, ReLU. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessas funções, mas são algumas funções de ativação muito utilizadas nas redes neurais. E o que você fez? Começou a introduzir o conceito de camada. Tem as duas camadas básicas de entrada e a de saída, que era o que tinha lá, sempre teve, desde lá do Perceptron. E as camadas ocultas, que é para resolver problemas. Percebam que Putz, eu não posso deixar de mostrar isso para vocês, desculpa. Nós falamos aqui de nostalgia, teve um vídeo, eu não sei se vocês ouvem o vídeo. Vamos descobrir. Estão ouvindo alguma coisa? O som não sai do vídeo, não sai o som. Não? Não. O som não. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Mas olha que eu queria mostrar isso aqui, eu achei isso o máximo. Isso é um indiano. Eu vou botar o link aqui. É um indiano que o inglês dele eu tive que ouvir trocentas vezes, mas ele está explicando no papel o Adaline, cara. Sensacional. É um exercício que ele tem que resolver fazendo Adaline. Pergunta se eu não bebi dessa fonte para implementação. Até o nome das variáveis que ele usou, eu usei igualzinho. Ó, tá aqui, ó. O desenho do Adaline, tá aqui, igualzinho. Ele está resolvendo um problema. Ele tem ele vai passo a passo. Ó, a porta end e a porta or e tal. A mesma coisa, cara. Mesma coisa. Só que ao invés de zeros e uns, ele usou -1 e 1, que é mais próximo do original, que é negativos e positivos. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Isso aqui eu tenho que mostrar para os caras. Eu achei o máximo quando vi isso aqui. Bacana. Uma coisa, hein, Caio? Você falou de nostalgia. Isso é um teste de mesa, né? Total. Ele está mostrando isso aqui. Ele está resolvendo um problema quando ele fazendo a mesma coisa. Teste de mesa. Aqui no Python.
só que com o for e tal, a mesma coisa. Não mudou nada. O cara resolve um probleminha, tipo esse aqui da classificação, só que não, ele vai fazendo passo a passo. Não usou uma quantidade de 100 vezes, né? Em 4 ou 5 ele resolveu o problema dele. Mas beleza, vamos voltar. Eu achei muito legal. As camadas, que são um conjunto de neurônios, né? Onde a entrada de um é a saída do outro, e aí vida que segue. E as várias funções de ativação. Você precisa definir a quantidade de neurônios. Lá naquela implementação do R, que foi feito meio às cegas, por isso que eu disse que as coisas começaram a me incomodar. Pronta, como pode ser um TensorFlow no Python, põe uma função qualquer. Olha isso aqui, ó. Aqui eu estou dizendo a quantidade de camadas e neurônios por camada. O que eu fiz? Um laço, processo, calculo a função, o erro, aí o que deu menor, eu guardo. Ah, bom, eu vou usar, a minha configuração vai ser essa. Ó, minha configuração final foi essa. O número de camadas ocultas, 4. O número de a função linear, tá? Qual é minha função de erro? É a SSE, né? Square, não sei o que, erro. Função de quadrada. Qual é meu threshold aqui para dizer que está certo? Cara, é assim que se faz com uma biblioteca. Ah, legal, fiz para te tomar nota e passar, mas não era isso que eu queria. Então, por que tem essas camadas? Como funcionam essas camadas? Como uma camada fala com a outra? Isso aqui me incomodava. Legal. Um outro parâmetro, né, um dos hiperparâmetros que nós já vimos lá em cima, é o tal do learning rate. Porque o que acontece? Principalmente quando a gente está falando de aprendizado usando o nosso bom e velho Newton. A learning rate, para eu otimizar minha função de custo, que é isso que eu tenho que minimizar, meu erro, né? Tem até o Andrew, eu tenho feito uns cursos também na Coursera, que é o que me disponibilizou, do Andrew, e que ele tem essa definição entre custo e peso, né? Peso é cada neurônio, né? Cada um que está errando, né? E o custo é o erro total da minha rede neural. Então, o que a gente precisa fazer? Minimizar esse custo. Como que se faz isso? Com derivação. Então, a learning rate, eu não sei se é aqui que eu tenho... Bom, tem várias referências aqui de um monte de lugar. Tem um que tem um gráfico interessante dessa learning rate. Não é aqui. Ah, tá aqui, ó. Learning rate tal. A learning rate é a taxa numa função. Se você tiver numa função, devia ter, não é, eu tenho certeza que em algum lugar eu tinha isso. Se você plotar a tua função de custo em função dos passos das epochs, né, que a gente chama de epochs, vocês já ouviram falar desse termo, que é a quantidade de vezes que você está repetindo a atualização dos pesos e bias, são as epochs da rede neural. Você vai dando, em função de cada epoch, se você for medindo o seu custo, a learning rate vai dizendo o quanto mais rápido ou mais lento você vai andando nessa função de custo, até chegar lá no piso, né? Qual o meu custo menor? É isso que a gente está sempre procurando. Então, essa learning rate é um hiperparâmetro importante. Se eu puser ele muito pequeno, o risco que eu corro é de ter que processar muito a rede várias vezes, dar várias epochs. Se eu puser uma learning rate muito alta, o risco que eu corro é de eu não chegar nesse ponto de mínimo nunca. A rede fica... Tem um GIF em algum lugar aqui nas minhas referências que mostra isso bem interessante, ilustra muito bem essa questão do... Deixa eu ver aqui. Learning rate GIF. Certeza que eu tenho isso em algum lugar. Assim. Achei, garoto. Tá vendo aí, ó? Então, aqui eu tenho uma função. Então, qual o tamanho da minha learning rate? Ela é muito pequena, ela vai demorar, mas vai chegar lá no meu declive. Se for muito grande, ó, tem uns sites que mostram isso, a quantidade de iterações, que são as epochs, e assim sucessivamente. Então, é um hiperparâmetro importante. Na codificação, ó, tá aqui as epochs, e aqui o meu learning rate, ó, coloquei como 10 elevado a menos 1, 0,1. É o quanto que eu atualizo o meu peso e meu bias. Isso aqui me lembra muito o famoso Newton Raphson.
bastante. Lembra que o método de Newton-Raphson era isso? Você dava um peso e ele já tentando encontrar. Sim. Exatamente, o ponto de máximo e o ponto de mínimo através de uma taxa de erro. A learning rate é muito parecido com isso. Então, continua. Aí aqui nós temos... Manda brasa. É o que eu estava pensando, relacionando algumas coisas aqui com a ideia de superajuste, né? Que dependendo do que você fizer... Isso é o famoso overfit. Isso, a learning rate, de certa forma... Eu não sei, a learning rate eu não diria que ela tem muito a ver com isso. Tá? Às vezes o que te leva muito ao overfit é a quantidade de neurônios demais, Isso é um baita de um paradoxo. Se você põe camadas demais, neurônios demais, você faz com que a sua rede decodifique demais, aprenda demais. Isso pode ser um problema. E não é bem... Então, o learning rate é só o quão mais rápido ou de forma mais objetiva você vai chegar no ponto de mínimo ou ponto de máximo. Ela está muito mais associada a isso. Tem técnicas, a chamada técnica de normalização, como, por exemplo, um dia nós vamos falar sobre isso aqui, o momento, L1, L2, ou mesmo um que eu achei interessante pra caramba, dropout, que é uma técnica de regularização para evitar o overfit, que o que ela faz é matar neurônios. Cara, sua rede está aprendendo demais. Então, se eu matar alguns neurônios, deixa eu tirar alguns pontos de aprendizado da sua rede, que é para que ela não fique overfitada, né? Usando o português. A learning rate está muito mais associado ao quanto a rede, o quanto você aprende ou não, com o quão rápido você aprende ou não. E para você encontrar esses parâmetros, pelo menos o que eu fiz, numa época que eu fiz isso, usando um algoritmo pronto, a gente usava força bruta, né? É tentativa e erro. É isso aí. Isso aqui é uma coisa muito bacana de Deep Learning. Não tem fórmula pronta. Não tem. Existem técnicas, e é isso que eu estou estudando aqui do lado esquerdo. Deixa eu diminuir. É isso que eu estou brincando aqui no lado esquerdo. Isso aqui são tudo ajuste. Pô, como que eu melhoro, por exemplo, a minha rede com algumas técnicas de inicialização de peso? Então, isso aqui pode me ajudar bastante para reduzir essa força bruta. Como que eu reduzo o overfit? Técnica de regularização, tem algumas aqui. Por exemplo, tem esse chamado early stop, é muito louco. O early stop é o seguinte, cara, se eu defino uma quantidade X de epochs, a minha rede vai rodar 1000 vezes, 1000 epochs. Mas quem disse que ao final da milésima é a melhor configuração da minha rede? Pode não ser. Eu posso ter que parar antes, é o famoso early stop. Como você mede? O que você precisa medir para chegar antes? A gente vai chegar lá. Isso eu estou codificando já, isso aqui. Estou entendendo como o diabo funciona e estou implementando. Aqui embaixo, é um conjunto de melhores práticas também que eu estou compilando. Para tudo. Inicialização de peso, quantidade de camadas. Por que eu uso 1, 2, 3, 4, 5 camadas? Cara, tem que ter algum segredo. Tem que ter alguém que já estudou isso. E tem muita coisa. Quantidade de camadas. Por exemplo, lá no meu exemplo lá do R, quando eu fui fazer lá a disciplina, eu pus num laço. Chuta aí de 1 a 5. Mede e vê qual é o melhor. Pô, não dá boa. Isso não é assim. Tem que ter jeito para isso. Mas eu fiz assim, força bruta, como você falou. Então, aqui são só várias algumas coisas que eu tenho que levantar. Learning rate. Por que eu uso? Eu uso learning rate 0,1, 0,01, ou alguma variação disso. Então, tem alguns estudos que mostram algumas técnicas para isso, para tunar esses hiperparâmetros. A gente chega lá. Eu ainda estou compilando isso aqui também, estou lendo, estou estudando, ainda não tenho tanta propriedade assim, eu só estou levantando artigos e papers e nos livros que eu estou lendo. O que nós estamos falando aqui é o que eu estou chamando de rede MVP, né? O mínimo para que ela funcione. Cara, eu já ajustei isso aqui 1 zilhão de vezes. Aí o filho da mãe ainda resolve ficar. São ajustes bestas, coisa de quem tem toque. Tá aqui. É só para tirar de cima das minhas definições. Pessoal, isso aqui é muito importante. Função de ativação. Nós falamos que o seto que ficou para trás usa a função step, 0,1. A função, o nosso amigo Adaline,
usa a função linear. Tá, e o que mais? Depois teve o neurônio sigmoide. Mas existem outras funções de ativação. A linear continua, a sigmoide, tangente hiperbólica, ReLU e assim sucessivamente. Cara, é louco isso aqui. Eu comparo isso aqui à medicina. Dependendo da tua doença, você vai usar uma ou outra função. E é exatamente isso que funciona. Por exemplo, se eu tenho um problema de regressão linear, se eu tenho um problema de regressão linear, eu preciso ir do universo. Para que servem as funções? Né? Ele definiu a saída entre as funções de ativação. Ela é o cérebro das camadas, dos neurônios, porque ela que define. Eu recebo uma entrada e transformo em saída. E essa saída pode entrar em outros neurônios, se eu tiver com várias camadas, ou definir a minha saída final. Então, é interessante que a gente entenda o comportamento desses caras aqui para poder saber qual usar. Isso é animal. Por exemplo, se eu estou fazendo um problema de regressão, em que meu escopo vai de menos infinito a mais infinito, uma função linear serve na saída. No meio, só Deus sabe, entre as camadas do meio, né? Mas na saída tem que ser uma linear, não pode ser uma sigmoide. Eu pôr uma função sigmoide como função de saída numa rede neural se eu estou com um problema de regressão. Porque ela só transita entre 0 e 1, o que quer que eu ponha lá só sai 0 e 1. Não vai funcionar. Sim. E aí, ReLU, a Lick ReLU, cada um com suas particularidades. Se eu tiver um problema de... Inclusive, tem aqui a dica das funções de última camada, né? Dependendo do problema. Se eu tiver uma regressão, use uma função linear. Se eu tiver uma classificação binária, use uma sigmoide. Se eu tiver um problema de classificação multiclass, use uma linear. Para me ajudar um pouquinho nisso aqui, vou ser mais rápido, porque o tempo voou, eu acabei implementando todas essas funções para olhar como o diabo elas funcionam. E aqui todas, né? Não são todas. Aquelas que eu me propus a implementar. Inclusive, se quiser usar uma rede, uma radial base function, é só eu colocar aqui uma função gaussiana. A gaussiana pode ser uma função de ativação. Ainda não fiz isso. Eu estou acompanhando a literatura. Mas, como que funciona uma função linear? Era para me dar justamente esse discernimento. Aqui a função linear. Tá. Como que ela funciona? Se eu mexer aqui com os x, y, é isso. Ela vai aqui de menos infinito a mais infinito. Uma sigmoide. Está aqui a função sigmoide, está aqui a implementação da sigmoide. É 1 mais 1 menos x. E a derivada dela? Porque eu preciso derivar minhas funções de custo. Esse que é o segredo da backpropagation em função das funções de ativação, que é o cérebro da rede neural. São essas benditas funções. Então, por isso que eu fui implementando a função e a sua derivada, que aí eu consegui visualizar. Aqui a função sigmoide. O que quer que eu ponha na função, ele vai ficar sempre transitando entre 0 e 1. Quero ver a derivada. Olha que lindo. Olha a derivada ali. As derivadas. Isso para sigmoide, para tangente hiperbólica, que é definida dessa forma. Então, está aqui a derivada da tangente hiperbólica. E assim vai. Quero ver a derivada. Está aqui. A função é azulzinho e as outras duas são as derivadas. Em W, em pesos e bias. Cara, isso aqui é o segredo quando você está implementando uma função, usando um Keras, um TensorFlow, você coloca essas funções aqui, é um dos hiperparâmetros fundamentais. Você não sabe nem o que raio é isso, você coloca lá qualquer coisa. Ou então vê no manual, seu problema, isso aqui, põe essa função. Ok. É uma forma também de você usar. Você está usando a rede neural? Tô, pô. Então tá bom. Beleza. Está usando, não é mentira. Só que eu fui brincando aqui, fui implementando esse treco. Beleza? Então, as funções de ativação são importantes. Aqui tem as referências que foram utilizadas. São a definição da função linear, da ELU, inclusive de onde eu tirei essas definições, as figurinhas e a inspiração para a implementação, né, para a codificação. O que mais? Outra coisa importantíssima das redes neurais, expandindo o conceito lá do Perceptron, as funções de custo. A função de custo mede, como nós vimos lá no Perceptron da Adeline, o que eu errei, o quanto que eu errei. Então, ela que mede a performance, né,
do seu algoritmo de machine learning. Não é só para rede neural, não. Todo modelo de... Você faz lá um classificador, você mede se acertou ou errou através, sei lá, da matriz de confusão. Sim. Então, a função de custo, as funções de custo, elas servem para medir a performance da sua rede. Só que cada uma se aplica para o problema. Se eu estou com um problema de regressão, eu posso usar o erro médio absoluto, o erro médio quadrado. Lembra? O Richard falava disso aqui. Então, tem algumas funções utilizadas se eu estou num problema de regressão. Eu vou fazer traçar uma curva. Lembra lá do nosso... Cadê lá? Eu não sei se eu já fechei. Do Perceptron. Esse aqui, ó. Qual é o erro médio quadrado? É só medir a distância desses carinhas aqui, né? Sim. Para minha curva, se aqui é uma função de reta, eu meço a distância para esses pontos e vida que assim eu consigo medir. Então, um problema de regressão, eu uso um desses. Se eu estou com um problema de classificação binária, aí tem uma curva aqui com um nome bonito, que é a sigmoid cross entropy. Que é isso aqui. E não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma média com um logaritmo aqui, com quanto que eu achei, logaritmo do valor esperado do valor obtido. Estamos falando de logaritmo 1 menos 1, cross binário, 0 ou 1. Parece um bicho feio, mas não é. É 0 ou 1. Isso aqui vai ficar dando zeros ou uns. Só isso. Só que em uma relação logarítmica. Se for multiclasse, se for uma classificação multiclasse, não só binário, né? Eu quero separar, fazer uma clusterização, aí uso essas outras funções. Beleza? Isso aqui vai já fazer sentido. O que mais, como que funciona o mecanismo aqui, desde lá do Perceptron, só que isso explodindo para uma rede neural? O tal do feed forward e a backpropagation, conceitos consolidados. Como eu disse, nós estamos partindo desse princípio. Então, o feed forward é quando eu estou indo, calculando pesos e bias, a minha função de custo, e realimento a minha rede para ele reprocessar. E a backpropagation, ele usa justamente as derivadas, né? Para poder para poder me dar o melhor ajuste possível para os meus pesos e bias. Como que funciona isso aqui? Deixa eu abrir aqui. Também tem uma implementaçãozinha bonitinha do backpropagation. Aqui ele usa conceitos de rede de derivadas parciais, porque você vai fazer derivação da função de custo em relação a pesos e bias. Então, eu estou fazendo derivadas em vários pontos. Então, ele acaba usando variáveis derivadas parciais. Aqui a história do conceito da porta lógica, né? Só que se eu trocar isso aqui por funções de ativação, aqui é só uma forma mais didática, tá? Deixa eu ver se eu acho. Ó, achei. Eu sabia que eu tinha esse filha da mãe em algum lugar. O tal do gradiente descendente. Lembram disso, né? Então tá aqui, ó. Se eu derivar, eu estou sempre buscando deriva igual a zero. Eu achei isso aqui em algum lugar também, achei legal e copiei aqui. Então, o que você faz? O backpropagation é baseado nesse princípio do Newton, a teoria dos fluxos. Então, você está derivando, ó, você deriva em função do x e y. Quem são os x e y? Tem os pesos e bias. Quais as funções? Aquelas funções de ativação, sigmoide, blá, 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 e em cima das funções de custo. E é isso que esse cara está fazendo aqui. Gradiente analítico, aquela parada lá do princípio do limite, né? O conceito da derivada do limite, com um pedaço pequenininho. As portas, ó. Você tem você tem um problema aqui, por isso que eu digo que eu gosto de comparar com uma função de... Ao invés de porta lógica, eu estou somando e multiplicando e as tal das funções. Então, isso aqui foi uma implementação de gradiente só, do neurônio sigmoide, por exemplo, da função sigmoide. Eu fiz um exemplo dele. De como que a backpropagation vai atualizando os pesos e bias. Tá aqui. Backpropagation. Isso aqui é tudo arrancado de uma porrada de artigo e as implementações. Daqui, ó. Esse artigo aqui é legal pra caramba. Daqui eu tirei a inspiração dos circuitos lógicos. Só que com funções. Ele implementou aqui em C. Eu peguei e implementei em Python. Mas é a mesma coisa. Aqui está implementado em C. Aí, ó, teu exemplo é o mesmo. Só que foi implementado em Python. Beleza? E aí, vamos para... Eu sei que o nosso tempo já acabou.
Vamos pôr tudo junto. Que é o que eu chamo aqui, vamos pôr todos esses... Então, resumindo, a gente tem partindo lá do perceptron, acho que a gente ficou tempo demais lá no perceptron. O aprendizado de uma rede neural parte do perceptron, e que eu tenho entradas, pesos e bias. Eu junto tudo isso numa interpretação dos meus dados, calculo um peso através daquelas funções que nós vimos, uma função de custo, né? Calculo o custo, uso uma backpropagation com derivadas para retroalimentar meus pesos e bias e repito isso várias vezes nas chamadas epochs e vou atualizando meus pesos em função da tal da learning rate, que é o quanto que eu vou fazendo o tuning do meu aprendizado. É isso. Vamos pôr tudo junto. E aí vem a sacada de todos esses conceitos. Agora, ao contrário evoluindo um pouquinho o que minha colega fez lá, eu resolvi fazer uma implementação orientada a objeto. Então, o que eu tenho aqui? Que é o que compõe toda essa brincadeira. Eu tenho uma rede neural e eu tenho camada. A minha rede neural é composta, juntando todos esses conceitos, de uma função de custo, tem a função de custo? E uma learning rate. Então, seria uma rede neural, seja ela qual for, tem uma função de custo e tem uma learning rate. Uma rede neural tem um método de fit, que é de processar fazer um ajuste da minha entrada. Como todo modelo de machine learning lá, acho que usa, inclusive, no XGBoost, usa um fit também, né, Glauco? Você que tem mais conhecimento dele. Parametriza também. Quais são os parâmetros para eu fitar a minha rede? Entrada, meus dados de treino, minha saída de treino. As epochs, que eu preciso dizer para ele, então, meu camarada, repete isso aí N vezes. São as epochs. E aqui, inspirado no TensorFlow, que eu olhei num vídeo lá de TensorFlow, é um parâmetro verboso só para ele me mostrando o quanto que ele está, como que ele está a cada epoch aprendendo ou não, né, a minha rede. E como que eu visualizo isso? Através da minha função de custo. Então, é um parâmetro verboso só para isso. Depois, eu tenho o predict, que também isso aqui eu roubei de qualquer modelo de machine learning, que eu recebo como entrada as variáveis, geralmente, meus dados de homologação, e os métodos ocultos, né, feed forward e backpropagation, que recebe as entradas para processar tudo na ida, e o backpropagation pega os dados depois das derivadas de volta. Então, isso aqui é o que compõe a rede neural. As camadas é um conjunto de neurônios, então ela tem as dimensões, que vai definir a quantidade de neurônios, a dimensão do meu vetor. Lembra que a gente passa, naquele exemplo lá do end, eu não estou mais num espaço linear, né? Eu estou vetorial, aí duas tem N dimensões. Então, eu preciso, na minha camada, saber com as minhas entradas as dimensões dessas camadas. Já vai fazer sentido. Cada camada tem uma função de ativação. Lembra que eu falei que tem uma regrinha, que eu resumi nessa tabela, para a função de saída. Mas no meio, você pode colocar um monte de a função que você quiser. Os parâmetros de entrada, os pesos e os bias. E é isso. Vamos ver tudo isso aqui junto? Vamos lá. Está aqui a implementação. A gente vai dissecar isso aqui numa outra oportunidade. Da rede neural. Então, aqui, ó, foi implementado as funções de ativação, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, a linear e as respectivas derivadas. Qual é a derivada de uma função linear? X, né? É o próprio valor. Ela mesmo. Exatamente, ela mesmo. Aí a sigmoide é 1 mais 1 elevado a menos x. Qual a derivada da sigmoide? É isso aqui. É a própria função, etc e tal. Da tangente hiperbólica, da ReLU. Isso aqui tudo foi olhando e implementando as derivadas. Perceba que é 1 a 2 linhas, ó, no Python, né? 1 a 2 linhas. Então, tá aqui as funções e as derivadas. Precisei de umas funções auxiliares, por causa daquela tal de neg-log likelihood, nunca mais esqueci esse nome na vida, de tanto que eu fucei atrás disso. E tem essa função softmax, a gente vai entender já para que se utiliza. Aí aqui está a tal das funções de custo. Se eu tiver com problema de regressão, a função de custo é erro médio absoluto, mean absolute error, ou erro médio quadrado. E assim vai. O que é esse cara aqui, ó?
é a diferença deles, a média deles elevado ao quadrado e a sua respectiva derivada. Função binária, a cross entropy, se eu tiver com problema de binário, multiclasse a neg-log lá, aquele root que eu falei, e assim vai. E aqui a implementação disso aqui, ó, do tudo junto. Não, aqui. Ai, caramba. Então, começar pela camada. Como que eu inicializo minha camada? Isso aqui é do Python, né? Orientação a objeto. A dimensão das minhas entradas. Eu estou com problema de... Na verdade, isso aqui é a quantidade de atributos, quantidade de features, de variáveis que eu estou lendo. E a função linear, a função de ativação, que por default eu pus uma linear. Inicializo o peso, inicializo o bias, como? De forma aleatória. Igualzinho lá no Perceptron, cara. Isso eu achei muito louco. O negócio lá dos anos 50 está aqui até hoje. A função de ativação. Aí aqui são as derivadas, né? Usei esse prefixo D, derivada dos pesos, derivada dos bias, as funções de ativação de entrada e de saída. Simples assim, cara. Rede neural. Ela tem o quê? A própria rede, isso é sintaxe do Python. Qual a função de custo? Por padrão MSE, mas pode ser qualquer uma daquelas. A learning rate, eu estou colocando aqui 0,01 10 elevado a menos 3. Uma rede neural tem um conjunto de camadas, fica a seu gosto, aqui um array de camadas, que é uma classe também, aqui é um array de layers. Uma função de custo, a learning rate, só estou inicializando os parâmetros. O método fit, que recebe os dados de treino, entradas e saídas, epochs e o verbose. Tipo, por padrão, quantas epochs você vai rodar sua rede? 100 vezes. A cada 10 você mostra para mim. Aí aqui, ó, ele está calculando a feed forward com os dados de treino e depois o backpropagation, quantas vezes? A quantidade de epochs. For. Aí aqui é só para mostrar. Se o número de epochs dividido por a cada 10, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Se for uma divisão sem resto, mostra. Print qual é a epoch que você está e print o meu custo. Só para ver se a rede está aprendendo ou não. A função predict é simples, é só o feed forward com os dados de treino. Tipo, ver aí o que aconteceu. Feed forward para cada camada, aqui o bicho complica um pouquinho, mas é igualzinho que nós vimos lá no neurônio. Lá no Adaline. E no Perceptron. Estou fazendo multiplicando, ó, pesos, inputs, né? Versus os pesos, mais os bias. Só que no espaço vetorial, função dot. Atualizei o peso, passa para a próxima camada e vida que segue. E repete isso aqui, ó, quantidade de camadas que você tiver. Backpropagation. Calculo um delta aqui, que é meu θ, que está lá no artigo. Função de ativação. Só que na backpropagation eu tenho que derivar, ó. Ao invés de retornar a função, me retorna a derivada dela. E vida que segue. Cara, isso aqui é uma rede neural que funciona. Vamos brincar? Para a gente encerrar, que o assunto é denso. Só rodando aqui as células. Esse aqui é um exemplo besta. Vamos pegar lá aquele lance das medidas, né? Peso e altura. Aí vamos testar. Beleza, eu tenho lá meu X. Primeira coisa, né? Que numa rede, aliás, quase todo um algoritmo de machine learning, você precisa normalizar seus dados. Ou entre zeros e 1, ou no padronizar. Eu estou adotando aqui entre menos 1 e 1. Isso aqui o Python me traz já prontinho, min-max scale. Então, pega minha entrada, min-max scale, transforma minhas entradas, meu X, entre menos 1 e 1. Aqui eu só estou mostrando para ele. Ele está me dizendo que o meu mínimo foi menos 1 e meu máximo foi 0, não. Ninguém ficou 1 exatamente. Ficou ali, ficou nesse meio. Aí, vamos usar a rede. Caramba, empolguei. Preciso saber as dimensões, lembra que é para poder... Estou falando de cálculo de matrizes. Inicializo minha rede. Isso aqui é um problema de quê? Um problema de regressão. Dada a altura, eu quero saber o peso. O peso quer saber a altura. Aqui só está na escala, tá?
que as minhas entradas eu levei para entre -1 e 1. Mas é a mesma coisa do de cima. Então, problema de regressão. Inicializo minha rede, eu digo qual a função de custo. Eu estou querendo usar a MSE. Qual é a learning rate? Essa daqui. Eu preciso só de uma camada para resolver esse problema. Assim como o Perceptron resolveu, minha rede é besta. Então, minha rede tem camadas, vou colocar uma camada. Qual é a entrada qual a dimensão dessa camada? É isso aqui, ó, input DIN, é o meu X, isso aqui é do Python também, NumPy, shape, me dá a dimensão. Entrada, saída, função de ativação, alinear, isso aqui resolve meu problema. Isso aqui é a minha, eu já vi esse termo, é a arquitetura da minha rede. Então, o aprendizado é, passo X, Y, aqui eu não tenho treino e teste, é uma regressão. Quantas epochs? 5.000, me mostra de 500 em 500. Depois me mostra qual foi o peso e o BIA do resultado e plota lá aquela figurinha lá de cima. É isso que ele está fazendo. Ó, na epoch, mandei 5.000. Na 0, o erro foi bem alto. No 500, já caiu pra caramba. Na epoch 500. Na 1.000, caiu. Daqui para baixo, você já percebe que já não está aprendendo grande coisa. Já podia ter parado bem antes. Então, aqui ele está mostrando o valor do peso e do bias. E traçando a reta. Pronto. Vamos brincar agora com mais de uma variável, né? Isso aqui é um problema clássico também que tem no Kaggle. Dado um conjunto de notas do cara, eu quero saber qual é a nota final de uma prova de colégio. Aliás, isso aqui foi usado lá nos primórdios das redes neurais, para ver se o aluno não estava fazendo falcatrua. Então, isso aqui é um conjunto de notas de aluno e aqui é a nota final dele. E assim sucessivamente. Aí aqui eu já bastou uma camada, resolveu o problema. Agora aqui, cara, isso aqui eu fiquei louco. Eu achei no NumPy ele montar uns dados pra gente. Alguém já viu isso na vida? É isso aqui, ó. O sklearn datasets. Ele gera dados nos formatos bem loucos, assim. Então, eu descobri isso aqui. Então, vamos gerar dados nesse formato. Ó, o que eu estou fazendo aqui gera um dado para mim fazer uma regressão quadrática. Eu não consigo resolver esse problema com uma reta, certo? Certo. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o Python que gera x e y, me dá 100 exemplos, com mínimo menos 10, o máximo 10, começando de 1, e gera um barulho, um ruído de 10, para não ficar uma função quadrática perfeita, né? Aí ele gera um ruído, senão não tem graça, né? Sim. Então, peguei o x, estou normalizando, eu não consigo resolver isso aqui só com uma camada. Eu precisei de duas. Aí aqui começou a brincadeira. Rede neural, função de custo, é regressão, então é MSE. Qual é a learning rate? 0,01. Podia ser outra? Pode. Aí aqui vai. Quantas camadas? A camada de entrada, esse aqui são duas camadas ocultas, né? Na verdade, uma camada de entrada, uma camada oculta e a camada de saída. Como é uma regressão, necessariamente a função de ativação é linear. No meio, pus uma tangente hiperbólica. Por quê? Porque eu quis. Aí começam as brincadeiras. Aí o número de epochs e aí vida que segue. Olha, começa a aprender. Vai embora. Ó. Traçou bonitinho. Se eu rodar de novo, então, vamos olhar. Aí aqui é os pesos, os bias. Aí já começa a não entender mais muita coisa. Ele vai dar outros valores. Por quê? Porque a inicialização dos pesos e bias foi aleatória. Existem técnicas, como um tal do técnica Javier de inicialização, que para pesos e bias que é outra coisa. E aqui foram outras brincadeiras. Ó. Faz um cubo, é uma regressão cúbica, né? Usando uma função aqui, x elevado a 3. Aí ele gera para mim. A minha brincadeira aqui foi brincar com a rede para resolver esses problemas. Aqui a gente podia ir longe brincando com isso, galera. Vamos mudar a função de ativação, vamos não sei o quê. Mas aí ele foi resolvendo.
Regressão logarítmica. Isso aqui é a configuração da rede. Isso aqui é tudo tentativa e erro, Glau. Ó, tá resolvendo. Aí no final ele traça aqui, ó. E aí vai. Exponencial. Aqui o problema de classificação. Não mais, todos aqueles foram de regressão, né? Agora aqui um problema de classificação. Esse é besta. É a porta Angel. Separou bonitinho. Agora aqui eu tenho uma unidade de medida, já que eu estou falando de uma classificação. Eu consigo medir a acurácia. Classification Predict. Isso aqui o Python me traz prontinho, tá? Ele já faz isso para mim. Internamente ele calcula uma... Não Nossa. a rede. Ele calcula a minha acurácia. Sim, sim. É o que eu estou querendo ver. Inclusive você pode comparar com outros biblioteca e comparar o seu e qual que... É aí que eu quero chegar. Ainda não fiz isso. Eu digo, pô, quero fazer minha rede e comparar com um SVM ou com um XGBoost que faz classificação também. Eu ainda não fiz isso. Então, beleza. A porta end, a porta shore. Ó, a porta shore. Eu não consigo resolver com uma reta, né? A porta shore, né, pessoal? Não dá. Então, minha rede teve que ter mais de uma camada e usar uma sigmoide. A porta end, não. Eu conseguia com uma reta. Ó, sigmoide. Beleza, basta uma camadinha e ele resolveu. Nem precisava ser sigmoide, uma linear aqui ia resolver meu problema. Se eu puser linear aqui, ele funciona também. É que eu fico fuçando isso aqui pra caramba. E por aí vai. Às vezes não dá por causa da inicialização de pesos e bias, tá? Aí, cadê? Vamos lá pra gente terminar. Aqui ficou mais bacana, ó. Vamos clusterizar, vamos separar clusters. Isso aqui é o Python que gera, tá? Make blobs. Não fui eu. Ele só me deu os dados para eu testar a rede, o que eu queria. Então, faz um blob aqui, 100 amostras, separa em dois clusters, né? Dois centros. E aqui é só uma inicialização. Aí ele gerou essas bolinhas aí para mim e meu objetivo é separá-las. Então, é uma classificação, eu preciso de uma função de custo binário cross-entropy e a saída é uma sigmoide, 0, 1. E aí ele traçou essa reta para mim, com acurácia de 100%. 4 clusters, ele faz também. Aí você só vai mudando a brincadeira aqui. E um treco desse aqui, ó, círculos concêntricos, com um barulhinho, né? Com um noise aqui. Então, vai lá, rede, roda aí. Ele fez também. 99,8%. Deve ter alguma bolinha azul lazarenta aqui, ó, que ficou no meio. Lua. E aí vai. Cara, eu achei o máximo esse negócio aqui, desses datasets. É só para você testar, entendeu? É só para você testar os algoritmos. A ideia é essa mesmo. Ó, espiral. Olha como ele resolve a rede. Aí aqui já foi uma rede com mais neurônios. Ó, botei 20 neurônios por camada. Essa aqui eu vou testando, aumentando o número de neurônios. Eu vou escrever porque 100, tentativa e erro. Isso aqui é no começo. Eu disse, cara, eu tenho que ter um jeito para essa porta ficar melhor. Aí é o lado esquerdo lá da classificação multiclasse. Agora eu não estou fazendo uma classificação binária, né? O bicho já pegou. Eu tenho 3 centroides. Já não é binário. Então, as funções de ativação são diferentes, ó, da minha rede. Ó. Tem que usar softmax likelihood como função de custo. E aí, a função de ReLU, eu usei aqui como função de ativação, mas podia tangente hiperbólica também serve. Mas, obrigatoriamente, na última camada, tem que ser uma função linear. Aí ele resolve a parada. Ó, uma bosta, 63%. Vamos rodar de novo. 100%, já melhorou. Por quê? Por causa da inicialização dos pesos e bias, que é aleatório. Então, beleza, eu cheguei nisso aí e parei. Para eu encerrar aqui, que isso aqui vai longe, eu usei os dados do artigo da minha colega, que foi onde tudo começou. Aliás, me inspira. Ainda nem falei com ela sobre isso. Quanto que ela me ajudou nisso aqui. Ela nem sabe disso, mas ajudou. Então, eu peguei lá os dados lá de suscetibilidade de solo, lá de Porto Alegre. Dado essas condições aqui geomorfológicas, teve deslizamento ou não teve deslizamento de terra. Aí,
peguei e estou usando aqui minha rede. Só estou fazendo as conversões, tirando o que é a classe, né, que é o que eu quero adivinhar, que é o meu Y. Aqui eu separei treino e teste, 70-30. Aí fiz a configuração da rede. Primeiro eu fiz a dela, depois... Aqui, esses 300.000 combinações aqui comentado é teste só, galera. É brincadeira. Aí submeto, envolvendo se a rede está aprendendo. E depois meço a minha acurácia. Putz, 73. Uma bosta. Roda de novo. Vamos ver se melhora. Média acurácia. 73. Putz, não tá legal. Vamos colocar mais uma camada. Lembrando que a última camada tem que ser sigmoide. É um problema de classificação binária. É uma coisa ou outra. As camadas do meio, põe o que você quiser. Então, eu coloquei aqui uma camada intermediária. Outro detalhe. O número de neurônios de saída de uma camada tem que ser igual ao da outra. Eu posso até colocar aqui, ó, 8, 8. Esse aqui tem que bater. Agora, esse aqui, não, eu quero só 4 neurônios. Ups, 4 neurônios. Desde que lá na ponta eu receba 4 neurônios também. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. 76, melhorou um pouquinho. E aí vai longe, galera. Aqui vai longe. Aqui é o negócio do TensorFlow que eu tenho usado para copiar para ver algumas coisas. Aqui é, enfim, um monte de outras tranqueiras. São referências. Cara, voamos no final, mas eu garanto uma coisa para vocês. Ficou legal pra caramba entender esses raios desses parâmetros, cara. É outra visão que eu tenho comparado com o Caio fazendo lá na disciplina no começo desse ano. Foi em janeiro, fevereiro, foi no começo do ano. De pegar e chamar uma biblioteca. Isso aqui, repito, é só a um lado. Tudo isso aqui que a gente conversou é só isso aqui, ó. Só esse lado esquerdo. Lado direito. Tem várias coisas várias das técnicas aqui de otimização, regularização, inicialização de pesos, como a tal da Glorotti, Javier Glorotti, é uma coisa feita por um moleque, cara. Isso aqui, um dia desse, agora em 2015, o artigo do cara tem mais de 10.000 citações. O original aqui do Javier. Mais de 10.000. Põe aqui o nome dele aqui no Javier Glorotti. Ó, o cara no Google Scholar. Aí, fiz o artigo do cara. Aí. Garotão. Vê se dá pra ver a foto do cara aí. Aí. Cara, que é um negócio absurdo para fazer. Usado tudo quanto é de modelo de machine de deep learning usa. Tá aqui, ó. 10.000 não, 9.000, quase 10.000 citações os artigos do cara. E é quase agora, 2010, é recente. Aí o 2015, tem muitos mais recentes. Então eu implementei, eu tenho estudado isso aqui. Caramba, sai daqui. O Keras e o TensorFlow já utilizo. E lá embaixo também outra coisa que eu estou estudando são essas, aqui são técnicas, ó, freezing, learning rate decay. Por que eu tenho que usar a learning rate com o mesmo valor sempre, a cada epoch? Não, eu posso diminuir. Enfim, tem uma série de outras coisas. É o que eu chamo aqui da minha... Cadê? Apareceu? Rede neural didática. O que eu mostrei para vocês foi a MVP. A rede neural com o mínimo só MVP. A didática é que eu estou colocando essas coisas. Ó. Learning rate decay, regularização. Vai longe. Algumas já implementei, outras não. Isso, galera. A gente vê claramente, cara, do porquê que você falou que seriam algumas apresentações e faz todo sentido, né? Isso dá um material para um curso longo, todo um trabalho que foi esmiuçado aí. E é bem bacana, não só, eu diria, assistir a tudo isso, mas ver também
que você apresentando, você assiste o seu trabalho de novo e vai remontando os passos. Isso para mim faz tempo que eu não mexia nisso. é fantástico. Faz tempo que eu não mexia nisso. Acho que tem uns 2 meses que eu não olhava para esse negócio aí. Isso é realmente fantástico. Caio, olha, Oi? Meus parabéns aí. Antes de mais nada, aí agradecer, cara, meus parabéns, porque a gente vê aí que é muito estudo, né, Cláudio? Muita pesquisa aí nessas redes neurais, e não é uma coisa simples, não, cara. Meus parabéns aí, cara. Eu, por exemplo, estou engatinhando nessa área aí de redes neurais, porque eu só gosto onde tem notação. Onde tem notação é comigo. Agora, aí eu vejo assim, são essas funções custos, essas funções de ativação. Aí, isso aí me vem na cabeça a álgebra linear, que são os vetores linearmente independentes, entendeu? As funções de base radial também, você poderia pensar um pouquinho para essas. Ela cabe aqui. Ela cabe aqui numa função de ativação. E eu anotei aqui também senos e cossenos, tá? Mas verdade, isso é muita pesquisa, viu, cara? Parabéns, cara. Na verdade, a senos e cossenos, eu preciso ainda achar um dataset para eu testar. Porque, assim, por que eu uso a ReLU e a tangente, ou a Lick ReLU? Tem literatura sobre isso, mas porque eu tenho testado. Cara, e resolve, dando do mesmo jeito. Eu suspeito, por exemplo, aqui é uma especulação, que, de repente, se a origem dos seus dados que você está tentando decodificar, eu usei a maioria, salvo aquele da colega, lá do artigo da minha colega, que são dados reais, eu fiquei brincando com essa função do Python, que é sério, quando eu descobri isso aqui, eu perdi muito tempo. Eu tive que parar, eu disse, cara, chega, porque eu estou perdendo o maior tempo com essa besteira aqui, eu não vou sair daqui para lugar nenhum. Se vocês forem olhar aqui, ó, o sklearn datasets é surreal. Cadê a biblioteca, a documentação? Cadê os datasets? Dataset load, ó, toy dataset. Tem um monte, cara. Ele chama até de toys, um monte de brincadeira. Ele tem alguns outros, né? Diabetes, não sei o quê, mas eu gosto dos de brinquedo, que foi esses que eu usei. Esses que vocês viram aí, Lua, não sei o quê, um monte de bobagem. Não é aqui, não. Tem um outro que tem um outro link, assim, que eu achei legal pra caramba. Enfim, o que eu estava querendo dizer, usar tangente hiperbólica é a minha especulação. Se a origem dos teus dados, de alguma forma, tem alguma relação trigonométrica, talvez a tangente hiperbólica consiga decodificar isso. Porque eu até falei isso um dia, o meu colega lá do IPT gostou. Redes neurais, a gente vê isso na literatura, o Deep Learning é uma caixa preta, né? Se a gente comparar com outros algoritmos, ele é uma caixa preta. E o que eu estou tentando fazer, eu brinquei falando com ele. Eu fiz essa apresentação uma vez, com mais tempo, lá no IPT, que eu até falei para vocês. Aí eu disse lá para o professor, eu tive um tempo para falar durante uma aula de um professor lá, X. Eu disse, professor, meu objetivo é tentar tornar essa caixa preta cinza. Eu quero tirar um pouquinho dessa escuridão estudando desse jeito. Então, mas não dá. E vira uma caixa preta a partir do momento que quando você começa a encadear neurônios e a saída de um negócio entra em outro, e aí a função é outra com um comportamento diferente, é pretensão, está além da nossa capacidade de seres humanos de entender todas essas relações. Por isso que tem as questões éticas aí, né, no negócio da rede neural, né? Por que você não aceitou determinadas coisas? Porque o algoritmo disse que não era para aceitar meu empréstimo. Porque I have no idea. Mas é como diz o Richelli, você pode viver com isso ou sem isso. Você que escolhe. Você toma decisão com essas coisas. Bem, a gente chegou eu estendi demais aí, desculpa. Não, isso foi... Acho que isso... A gente no presencial, eu lembro às vezes que a gente já saiu, que horas que a gente saiu lá do escritório lá, né? Às vezes a gente abusa, mas fica tranquilo, cara. Você não estava sozinho, a gente foi junto aqui no passeio, abrindo portas e mais portas aqui, janelas, e a gente foi assistindo junto. Então, não, se for uma questão de culpa, não se culpe sozinho. Culpe-nos juntos. Tá aqui, ó, o playground que eu falei do sklearn, ó, Make Moons. Aí eu olhava esses gráficos aqui, ó, com a classificação que ele gera pra gente. Ó.
Eu falei, cara, será que minha rede serve para isso? Aí eu olhava a outra. E minha rede serve para isso? Aí eu ficava. Aí por isso que gerou aquele monte de... Porque os gráficos são da hora aqui na biblioteca dos caras. Aí eu fui brincando, foi longe. Foi isso. No finalzinho agora, só aproveitar que a gente está no finalzinho aqui, lembrar um ponto, né? Que é o momento em que a gente fala um pouquinho do Zoom que a gente utiliza, né? Se você tivesse numa apresentação lá no hall, e você lembra bem disso, né? Já cansou, espero que você não tenha cansado disso, né? Porque já recebeu tantas palmas da gente, mas as palmas virtuais aí, né? Se fosse presencial, com certeza ali você receberia uma salva de palmas, né? A gente está virtual, então no virtual vai as palmas aqui do Zoom. Tamo junto aí. Muito, mas é legal, cara. Muito bacana. Parabéns, viu, cara? Parabéns, cara. Muito bom, cara. Parabéns mesmo. E a gente tem isso não para aqui, né? A gente sabe que esse trabalho mostrou só a pontinha do iceberg, né? Então, tem um outro lado lá daquele gráfico lá, que ele diz que ainda tem mais coisa, né, cara? Nossa. Muito mais. Esse grafo aí. Isso. Muito. Peraí, deixa eu Rapaz, é muito estudo, muita pesquisa. Isso aqui Oi, desculpa, Glauco. Não é à toa que isso... muita gente, eu acho, chegaria para o Caio agora e falaria, cara, você tem que publicar, você tem que divulgar o seu trabalho. Aí você pega o que o Caio está fazendo hoje, né? Na profissão dele, no trabalho dele. Ele tem a dissertação dele, os artigos dele, mais divulgação do que ele está fazendo. Poxa vida, ele já faz isso. Só, né? É que a gente realmente vê um trabalho desse, a gente, nossa, isso tem que estar... Isso precisa ser de conhecimento de mais gente, divulgado, precisa ser compartilhado, porque realmente é um trabalho fantástico aí, que não, diferente de muitos das suas soluções, e eu sei bem disso, né? Você tem várias outras, e você guarda na gaveta lá, e um dia tem umas coisinhas aí. E um dia ou outro, quando precisa, você vai e saca um negócio que foi feito todo um trabalho, né? Esse seria de muita utilidade, assim como outros, né? Mas esse aqui que você apresentou é um dos, e com certeza de muita utilidade para muita gente, né? O que é bem bacana. Então, cara, agora eu me sinto mais confortável quando eu tenho, por exemplo, o tal do Keras, TensorFlow, bibliotecas de ignorar, eu não conheço. Eu tenho olhado como referência. Aí eu vejo um vídeo no YouTube, vejo uma aula, não sei o quê. Eu tenho feito uns cursos, a USP assinou, sei lá o que raio fez. Fiz um curso clássico de um sujeito chamado Andrew NG. Acho que ele é japonês, chinês, alguma coisa assim. Ele é um criador do Coursera. Ele tem um curso de Machine Learning e redes neurais animal. E eu tenho acompanhado, né? Tenho feito o curso do cara. E aí de lá eu pego um monte de inspiração para as coisas. Putz, agora tem isso aqui, esse negócio de Javier Gloriotti com a L-Stop. Meu, que coisa louca, vamos lá. Aí eu vou nesses livros que eu citei para vocês, eu tenho lido esses livros, secado eles aqui. Bom, não apareceu, né? A tela, eu tenho lido esses livros. O livro não, tá aparecendo tá aqui, o Mind Map. Tem que passar para o Mendeley. O livro foi. Tá aparecendo agora. Isso. Então, tem muita coisa aqui nesses livros. Se eu passar aqui nesses livros, tem uma porrada de coisa que tá marcado assim, ó, que eu vou... Não é isso. Tem trocentas marcações em todos os livros, aí volto. Não, o que eu tenho gostado é desse cara aqui, ó. Não. Esse aqui, do Sandro, não sei o quê. Ó, Delta Rule, tudo que eu falei para vocês. Backpropagation. Tá tudo aqui. Só que só que aqui é matemática, né? O livro do cara não é... A proposta é a matemática, tudo. Aí depois eu vou juntando os pontinhos. Ó. O cálculo do cálculo, né? A inteligência artificial. Eu gostei do título, assim. Comecei.
da Spring. A Spring liberou muito livro aí na pandemia. Mas, cara, como eu disse, tem muito livro sobre esse assunto e não adianta, você vai surtar, pega 2, 3 e vai até de ponta a ponta. Ô, Caio, nesse caso aí, é interessante a gente ter um pensamento crítico, porque é tanta informação, cara. Se a gente não tiver um objetivo, ó, vou estudar isso, aí você faz pesquisas em vários livros. Eu tenho vários livros aqui, mas eu nunca li nenhum. É só pesquisa, entendeu? Aí, às vezes eu estou lá no grupo não sei nem se ainda está gravando, Glauco, você já virou um papo aqui. Sim, é o que eu vou até pedir, Caio, você aí, você agora fazer o encerramento do nosso 5º encontro online do Big Data Hall. Só perguntar, Romão, ia perguntar alguma coisa? Não, tá tudo bem para mim. Só tem que dar os parabéns aqui, né? Obrigado aí, Caio, por você dividir com a gente aí essa caixa de ferramentas, aí, como você disse. Estamos brincando. Essa caixa de ferramentas, muito bom. Obrigado aí, muito bom. Parabéns. Boa, obrigado. Então, o encerramento aí, Caio, fica à vontade. Isso é resultado de um trabalho aí, a gente está se aprofundando um pouco nas redes neurais. Eu acho que esse é o primeiro de pelo menos uns 3, 4 bate-papos que a gente pode ter. Por exemplo, pode ter pode pedir aos colegas que tenham alguns dados para a gente testar aqui a rede, para ficar brincando com os hiperparâmetros, com essas funções de ativação, para dar um pouco mais de lucidez. Hoje o meu objetivo era só que a gente entendesse o que está feito e por que está feito cada uma dessas coisas. Em outros momentos, em outras oportunidades, a gente pode começar a brincar, dissecar o lado esquerdo, como diz meu amigo Wagner, o que é dropout, como que faz inicialização de peso, que muita coisa, como o Glauber disse, em determinado momento é força bruta, tem técnica para tudo, tem estudo por trás de praticamente todos o tuning da rede, dos hiperparâmetros, tem um lance de mini batch, que é muito interessante, né? As redes neurais aprendem do jeito que está implementado, você tem que passar todos os dados, ele aprende tudo de uma vez. Às vezes, principalmente se você está tratando de imagem, esse tudo de uma vez, o processamento em escala vetorial, como nós vimos ali, matricial, é pesado. Então, tem uma técnica para você separar o lote de dados, os mini batches. Então, isso é super interessante também, é um negócio que eu tenho estudado. E a gente pode começar a dissecar mais isso aqui. Em outras sessões aqui, vamos brincar com o momento. O que é momento? Para que serve? Como usa? E testar. Fazendo algumas pílulas assim faz a gente ir longe. Uma outra coisa que está na minha cabeça, mas não agora, meu objetivo agora é terminar o estudo e implementação disso aqui, é começar a comparar. Vamos pegar uma rede, essa implementação aqui e vamos cruzar com TensorFlow para ver como que está. Igual vocês viram lá do Percept que eu usei regressão linear. Bateu o valor, beleza, estou satisfeito, next. Agora se eu começar a usar o Keras, ou numa implementação IR, como a gente mostrou aqui. Então, isso é legal. Eu tenho um monte de ideia, cara. Depois de começar a implementar os algoritmos de machine learning, K-means, suporte vector machine, KNN, todos esses caras implementando em Python do mesmo jeito e depois começar a comparar com as bibliotecas. Enfim, são só ideias aí. Tomara que eu consiga aí começar a ir implementando. É que depois eu estava pensando, depois de uns meses, acho que eu comecei por uma coisa pesada. Que isso aqui, acho que eu estou uns 5, 6 meses olhando para isso aqui todo santo dia. Todo santo dia. Sábado, domingos e feriado. Nem que seja 1 ou 2 horinhas por dia. Um artigo, um vídeo no YouTube, como aquele que eu achei sensacional lá do indiano, resolvendo a Adeline no caderno. Achei o máximo. Mas é assim, acho que é assim que se aprende. Mas a motivação para isso aqui da rede neural especificamente é meu trabalho lá na faculdade. É isso. Até as próximas sessões sobre redes neurais.